A Bia estava falando sobre a construção de eu, né? A ideia de às vezes ficar muito externo. E eu penso às vezes até em pessoas que ficaram casadas muito tempo e às vezes não sabem mais do que gosta, porque aquela relação acabou tornando tudo tão, né, uníssono, isso, simbiótico, que na verdade ela não consegue mais diferenciar que tipo de música que eu gosto, porque tudo era muito criticado. E você está falando isso, eu fico pensando que assim, muitas vezes quando o paciente ele chega no consultório, né, com aquele peso, eu chamo de peso do amor, né? Aquela pessoa que vai falar o quanto faz por todo mundo, o quanto não vê ninguém fazendo por ele e nem ele faz, né? A própria pessoa não faz por ela, assim. E aí me remete a isso, assim. Eu sempre fico me balizando no agradar o outro, no pensar, né, o que o outro vai pensar, e vou deixando aquilo que é importante para mim para depois, né? E a minha autoestima, ela vai minando. Eu acho que entra a assertividade. Porque na verdade a assertividade é defender o seu eu, né? E aí você protege sua autoestima. Aquilo que é importante para você, a autovalidação, né? Por isso que às vezes é engraçado, você pegar um paciente com baixa autoestima, você tem dificuldade de fazer treino de assertividade. Não por uma questão da habilidade verbal em si, porque ele não sabe nem o que defender. Você vai botar ele para defender, beleza, ele sabe conceitualmente o que ele deveria falar, mas ele não tem consistência no que ele acha que ele precisa defender. E ele fica hipersensível ao o que o outro está pensando, a cara que o outro está fazendo. E aí não controla, entendeu? Não é tão, de fato, para ele, o eu dele não é tão relevante. Se o eu dele não é tão relevante, para que ele vai defender uma bandeira que não faz sentido? Entende? Até porque se fizesse sentido, beleza, o cara até briga por aquilo, se expõe, compra, paga o preço. Mas o cara que não tem, bicho, eu vejo muito isso, sim. Pega aquele livro, Comunicação Não Violenta, que é um livro legal para falar dessas habilidades sociais, né? O cara com baixa autoestima, ele tem a dificuldade de aderir. Ele gosta do livro, ele acha o livro interessante, mas ele não pratica. Não é relevante. E eu acho que antes desse sentimento de, poxa, de chegar reclamando, eu faço tudo pelo outro, mas às vezes eu percebo que isso não retorna, tem ainda o sentimento de injustiçado, que é quando ele ainda não percebe que, na verdade, o que ele está fazendo, o esforço que ele está fazendo não vai voltar se ele não botar algum limite, se ele não se reconhecer nessa relação, né? Então ele se sente injustiçado, mas não discrimina muito a relação. Acho que uma coisa que é bem legal da gente pensar, assim, é fazer essa diferenciação, né? De quem aquele vídeo tem um vídeo do padre Fábio que o Felipe sempre usa. Ele faz uma diferenciação que eu acho que ele comunica muito bem esses conceitos, né? Porque ele fala sobre o peso da utilidade, que ser útil é muito legal, né? A gente dignifica aquilo que a gente faz pela utilidade, ser útil para o outro é legal. E para a gente também, né? Mas se o outro não entende o meu sentido como pessoa, então essa utilidade é uma utilidade que eu estou jogando fora, né? Eu estou investindo toda a minha energia em algo que não vai transformar aquilo em algo maior. E se eu baseio as minhas relações íntimas na utilidade, muitas vezes eu sinto um vazio insuportável. Eu posso ter muitas pessoas ao meu redor, né? Mas essas pessoas, elas não fortalecem o meu ser, não fortalecem o meu eu. E como eu também não sei fortalecer o meu eu, né? Porque o meu eu se baseia naquilo que eu faço, eu sinto um vazio que é difícil de explicar em alguns momentos, né? Então, assim, vamos lá, talvez tentando organizar, já que a gente está colocando então a autoestima como esse sentimento mais genérico, essa concepção mais global do meu autoconceito, do que eu penso de mim, da importância que eu vejo em mim, e aí pegando agora essa questão da utilidade que a Bia colocou, né? A autoconfiança ela é muito mais específica porque ela está muito mais atrelada à condição de desempenho. De eu perceber que eu sou capaz de aprender, de eu perceber que se eu me dedicar eu consigo uma empreitada, se eu me dedicar... Eu desenvolvo a autoconfiança a partir do sucesso que eu tenho
no que eu entrego, nos meus comportamentos, naquilo que eu tento fazer. Então, do mais básico ao mais complexo. Tentei montar uma bicicleta. Se eu peguei o manual e botei lá o pneu, deu certo, cara. Próxima vez que furar um pneu de um amigo meu e alguém precisar, eu sou um cara que, não, me dá aqui que eu faço. Só que o engraçado é o seguinte, se em muitas empreitadas da minha vida eu consigo fazer funcionar, eu tenho um desempenho ok, eu começo a generalizar esse conceito de autoeficácia e eu começo a ter o que a gente está chamando de autoconfiança, que é mesmo em empreitadas novas, que eu nunca fiz, que eu nunca me coloquei, eu tenho uma confiança, uma segurança, uma coragem maior do que outras pessoas, né? Com isso também uma persistência maior, né? Eu sei que os meus esforços endireitados para fazer determinadas tarefas, né? Eu consigo, eu dou conta, porque eu vou insistindo, vou aprendendo com essa minha insistência e lá na frente eu dou conta de desempenhar com sucesso. Mas isso dá super certo quando a gente está falando do mundo físico, né? Quando a gente está falando do mundo das relações, muitas vezes isso pode dar errado. Por quê? Porque para eu ter um bom desempenho, eu preciso fazer certo. E a autoconfiança, ela fala, né? A gente precisa do certo para chegar até o final. E quando eu misturo isso com a questão da autoestima, é como se eu nunca pudesse errar nas relações. E a autoestima, ela fala justamente o contrário, né? Se eu fui amado no momento que eu errei, aí eu senti que sentiram o meu sentido. Eu confio naquela relação, né? Então, as pessoas que fazem essa generalização, muitas vezes são pessoas que sofrem muito no sentido de que acham que só podem estar na relação certo, né? Fazem essa dicotomia do certo e errado. Do certo e Entendi. errado. Quem foi só amado por desempenho, né? E aí é muito fácil a gente encontrar pessoas com uma baixa autoestima, mas uma boa autoconfiança ou o contrário. Cara, é engraçado. Hoje eu até questiono isso. Isso é uma coisa que eu mesmo sempre falava, dando aula, tal, que você via. Hoje eu questiono, porque assim, e aí tem a ver com o conceito da TCC, que bota tudo dentro da autoestima. Porque eu não sei se alguém que está o tempo todo freneticamente se comportando para garantir que vai ter algum lugar, se eu diria que essa pessoa tem boa autoconfiança. Pode ter em algum caso ou outro, mas a maioria eu acho que é inseguro. Sabe fazer, mas é inseguro, é preocupado, mostra uma preocupação que para mim é uma preocupação de um inseguro. Não sei se você concorda, tá? Mas eu fico com essa impressão hoje em dia, assim, eu falo assim, cara, esse cara não é autoconfiante. Porque o autoconfiante, ele tem uma tranquilidade que esse cara não tem. Ele tem uma tranquilidade com relação, não, cara, vai dar certo, vai funcionar. Mas, Felipe, será que isso não tem a ver até com a questão do desenvolvimento desses sentimentos? Assim, porque na autoconfiança eu não preciso de um social, mas o meu social ele pode atrapalhar ou ajudar. Isso. Né? Porque a autoconfiança é eu chegar até o final da tarefa. Se não tiver um social ali, tá tudo bem. Mas se tiver um social, ele pode ajudar em que sentido? Garantindo que aquela tarefa que eu preciso chegar até o final, eu tenho ferramentas para fazer, né? Por exemplo, eu não vou exigir de uma criança de 3 anos que faça algo que uma criança de 7 precisaria estar fazendo. Então, é nesse sentido. Se eu não tenho esse social balizando, porque, sei lá, existem pessoas que têm um ambiente que é muito mais áspero, né? Se eu não tenho esse social balizando, então eu fico inseguro sobre o meu desempenho naquilo. Eu sei que eu cheguei até o final, eu fiz a tarefa, mas ninguém chegou e validou aquilo como interessante, como um gosto legal, que é aquilo que a gente estava falando no início, sobre o interesse, né? Tá, eu posso construir balões, mas ninguém na minha comunidade gosta de balões. E aí, tá, aí eu continuo sendo um peixe fora d'água. Eu continuo não pertencendo. E aí eu fico pensando que isso gera um sentimento de insegurança. Eu posso ser um exímio construtor de coisas, mas se aquilo não é valorizado, eu também não valorizo o meu eu, né? E aí essa insegurança fica lá em cima. É por isso, assim, o senso de autoconfiança ele não depende só da realização da tarefa. Entendeu? É como se a gente botasse 2 camadas. De fato, a mais importante o cara teve sucesso, o cara tem repertório.
para produzir o que ele precisa, a empreitada vai até o fim, beleza, isso garante uma boa parte da autoconfiança. Mas a comunidade verbal, ela pode destruir a experiência direta. Então o cara pode fazer coisas incríveis, mas se a comunidade que ele participa tem um nível de exigência completamente incompatível, nada que ele faz vai dar o senso de autoconfiança. Ele nunca vai generalizar e falar, não, cara, eu sei que eu sei fazer.